né? Então eu tenho uma palavra sobre consolidação, bem objetiva, bem rapidinho. Eu pedi 20 minutos só para o Willi. Vamos ler comigo então o Êxodo 1, o versículo 22, fala assim, olha: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, a todas as filhas deixareis viver. A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, estamos diante da tua poderosa palavra mais uma vez, e nós clamamos por espírito de sabedoria e revelação, porque Senhor, se nós temos uma convicção, é a convicção de que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso que nós pedimos a tua revelação, que o poder do Senhor seja derramado sobre nós, fala no nosso coração, nos desafia pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu até estou chamando assim essa meditação de não deixe morrer o bebê, né? Cadê a foto do bebê aí? Até eu pedi, olha esse bebezinho lindo, né? Eu pedi a foto do Dandan, né? Mas é isso que está acontecendo aqui, né, irmão? Porque o que aconteceu? O povo de Israel começou a crescer ali no Egito, e é interessante porque isso fala muito do mundo espiritual. Satanás não quer que a igreja cresça, né? A igreja é uma ameaça para o diabo. A igreja vai expandindo e famílias vão se convertendo, né? As portas vão sendo abertas, as células vão... Irmãos, isso é a expansão do reino, né? Essa que é a expansão do reino. Então, Satanás não quer isso. Então, para começo de conversa, não quer isso. E qual é a estratégia dele? Matar os bebês, matar aqueles que estão nascendo. Isso fala muito de consolidação, porque às vezes, irmãos, a gente se preocupa muito com a conversão aqui, né? Converteu e tal, converteu lá no encontro, muito legal. Eu sou muito empolgado com isso, eu amo isso, né? Acho que eu sou muito evangelista, eu amo isso. Mas a gente às vezes negligencia a consolidação, né? O processo de cuidar desse bebê. Então isso que está acontecendo aqui, né? E a gente vê, eu quero mostrar eu quero fazer esse paralelo com as atitudes da Joquebede, né? Porque a Joquebede vai ser a grande heroína dessa história, para não deixar o bebê morrer, não é? Então, vamos lá, quero te mostrar assim as 3 atitudes então da Joquebede. Nosso tema: não deixe morrer o bebê. A Joquebede é a mãe do bebê, e tem muito a ver, né, com o mundo espiritual, porque a Bíblia diz assim, Gálatas 4,19, olha o apóstolo Paulo dizendo: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto. Ele está falando como uma mãe que deu à luz um filho. Por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu acho muito tremendo esse versículo, né? Esse versículo fala muito de consolidação. Eu gerei, agora eu estou sentindo dores de parto de novo pela consolidação. Olha só que coisa interessante, né? Quer dizer, não foi fácil ali a gente trabalhar com aquela pessoa para ela entregar a vida a Jesus. Ela entregou a vida a Jesus, agora tem outro preço, como uma dor de parto, para formar Cristo naquela pessoa. Essa é a consolidação, né? Vocês sabem a minha história, a maioria de vocês, que eu converti numa igreja que não tinha essa coisa de célula, né? De cuidado 1 a 1, e eu fiquei ali, foi um milagre, por 11 meses frequentando os cultos no domingo. Um milagre, irmãos, um milagre. Eu ia sozinho, ninguém me levava, eu ia sozinho assistir os cultos, né? Terminava o culto, eu amassava a minha carteira de cigarro e jogava fora, né? E dizia, nunca mais. Quando eu chegava na esquina da minha casa, eu comprava outra, e continuava usando drogas e tal, e estava lá, cara, um milagre eu continuar ali, né? Mas com 11 meses, eu caí feio, né? E quer dizer, quase morri de overdose. Foi quando eu tive uma overdose, quase morri. Mas por quê? Porque eu aceitei Jesus, eu nasci, né? Mas não teve o cuidado da consolidação. Depois dessa queda, né, dos 11 meses, que eu conheci o Paulão, né? Eu já falei para o meu amigo Paulão, que conheci o Paulão, e o Paulão foi esse cara que foi me ensinar a ler a Bíblia. Pensa, eu passei 11 meses sem que ninguém me orientasse a ler a Bíblia, né?
E o Paulão foi me ensinar a ler a Bíblia, foi me ensinar o beabá. E não tinha discipulado, mas foi Deus que me deu aquele discipulador. Não tinha discipulado na igreja, não tinha esse negócio, essa visão, né? Então, gente, é muito importante esse processo da consolidação. Ok, quem está comigo? Vamos ver então rapidamente essas 3 atitudes da Joquebede que fizeram com que o bebê permanecesse vivo, o Moisés, né? Hebreus 11, 23 fala assim, olha. Então, primeira coisa, grita aí comigo. Primeira coisa que eu tenho que fazer com o bebê que nasceu: acredite no bebê. Fé, irmão, fé no bebê, fé que vai dar certo esse negócio, né? Então, olha só, Hebreus 11, 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Então, irmão, presta atenção. Olha, uma das coisas é isso. Eu, como pastor, ouço muito isso. Eu lembro a gente fazendo reuniões aqui, eu falando assim, olha, eu não quero ninguém falando essa frase aqui, olha. Não, essa pessoa não quer nada, né? Essa pessoa muito difícil não quer nada. Isso é incredulidade. Porque já pensou, irmãos, um apóstolo Paulo, um Saulo de Tarso, né? Quem que acreditava no Saulo de Tarso? Ninguém, rapaz. O cara não vai prestar. Esse cara não vai prestar. Ele mata os crentes. Esse cara é terrível, rapaz. Olha, ele está aí infiltrado. É uma estratégia para ele matar os irmãos. E o Barnabé disse: não, ele vai prestar. Ele vai dar certo, esse cara, não é? Então isso é a gente acreditar no bebê, irmãos. A Bíblia diz: a ninguém, a partir de agora, olheis com os olhos da carne, com esses olhos aqui, ó, que a terra hão de comer, né? A ninguém, é um mandamento, a ninguém. Quem que eu não posso olhar com os olhos da carne? Ninguém. Então essa pessoa aí que não quer nada, quantas pessoas eu já vi, né? A pessoa diz assim: ih, rapaz, esse cara aí não quer nada, fica só enrolando, dando migué. Olha, rapaz, foi o que falaram para minha mãe. Falaram para minha mãe assim, de mim, né? Miraci, o Jackson não tem mais jeito. Quando chega nesse ponto das drogas, olha, acabou para ele, já era, não tem mais jeito. Até já comeu os neurônios dele, né? A minha mãe disse: vai dar certo sim. Eu ofereci ele para Jesus quando ele nasceu. Vai dar certo. Fé no bebê. Quem está comigo? A gente tem que ter fé no bebê, irmãos. Vai dar certo. Ele nasceu, não nasceu? Ele não aceitou Jesus? Aceitou. Tem uma nova natureza dentro dele agora. O Espírito Santo está dentro dele agora. Vai dar certo. Vai dar certo. Então você vê isso na Bíblia. Por exemplo, você vê o Pedro, que depois de andar com Jesus, pensa no pastor que esse camarada tinha, pensa no discipulador que esse cara tinha, e depois ele mentir, negar, trair. Mas Jesus diz: não, vai dar certo, vai dar certo. Fala para o Pedro, ei, fala para o Pedro ir lá, eu quero ver o Pedro, vai dar certo. Né? Então fala aí, fé no bebê é a primeira coisa. A gente, irmão, a ninguém, não é? Até é um legado da Igreja da Paz. O pastor Abe fala muito isso, esse versículo, né? A ninguém olheis com os olhos da carne. Então nós temos que olhar para as pessoas, irmãos, que vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos lá. A segunda coisa, a segunda atitude da Joquebede: veja o bebê com os olhos de Deus. Ou seja, irmão, todo mundo que nasceu para cumprir um propósito. Coloca isso na sua cabeça. Veja, olha aí, o Dandan, né? Então, veja o bebê com os olhos de Deus. Olha o que diz aí Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Isso é fé. Agora, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. É interessante que como fala... Como que em Atos 7 fala esse versículo, né? Por esse tempo nasceu Moisés e ele era formoso aos olhos de Deus. Interessante. Não foi só os pais que viram o potencial do Moisés, Deus viu o potencial do Moisés, né, irmãos? Então essas pessoas nasceram para cumprir um propósito, não é? Então, tem um decreto de Satanás, ele quer matar o menino, ele quer destruir o propósito. Imagina se o Moisés tivesse sido morto, o prejuízo que seria para o reino. Esse cara foi o libertador de Israel,
não é? Esse cara foi um grande herói da fé. Então, escuta bem, a Joquebede viu isso. Não, ele tem um propósito. Deus tem uma missão para ele. Ele não pode morrer, porque ele tem que cumprir o propósito dele. Amém, queridos? Então, quando a gente paga o preço da consolidação, pensa bem, não é? Então, as pessoas que trabalharam na minha vida, né, para eu não morrer, né, eu poderia ter morrido mesmo, literalmente, ou poderia ter me desviado, ter voltado para o mundo que eu vivia. E aquelas pessoas que pagaram o preço por mim, acreditaram, não é? Acreditaram que eu tinha um propósito, que eu tinha um chamado. Então essas pessoas, irmão, elas vão receber uma recompensa, amém, queridos? E você também, quando você está ali acreditando que aquela pessoa tem um chamado, tem um propósito, não é? Então, cada pessoa tem um propósito para cumprir. Cada pessoa tem um propósito para cumprir. Você crê nisso? Cada pessoa, cada um. Ninguém está aqui por acaso. Deus falou assim para o Jeremias: olha, Jeremias, antes de você nascer, eu te chamei para ser profeta às nações. Olha, então antes do Jeremias nascer, o propósito nasce antes da gente. O Paulo diz assim: olha, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo no ventre materno. Olha aí, quer dizer, ele sabia, né? Ele sabia disso. Você vê o Sansão, né, que a gente falou hoje. Você vê o Sansão, ele foi chamado para ser um libertador de Israel, para ser nazireu desde o ventre até a morte dele, e para ele começar a libertar Israel. Era o propósito da vida dele. Ele tinha um chamado, não é? Então, se morre um bebê desse, meu Deus, é um prejuízo para o reino de Deus. É um prejuízo para o reino de Deus. Amém? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para não morrer o bebê? Acreditar, né? Esse Saulo de Tarso vai prestar, esse miserável. Vai prestar, né? E qual é a segunda coisa? Ver o bebê com os olhos de Deus. Então Deus viu e falou o propósito dele. Vai se cumprir o propósito dele. Amém, queridos? Então a gente tem que olhar assim para ele. Mas ele deixa muito furo, ele não é isso, ele não é aquilo. Não, eu não vou olhar para ele com olhos da carne. Eu vou olhar para ele como que Deus olha para ele. Amém? Segunda coisa, para a gente terminar, a terceira coisa, né? A terceira coisa. Grita aí, busque uma estratégia. Como é que a gente vai consolidar esse bebê na prática? Então olha só o que diz aí, Êxodo 2:3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, o que foi que a Joquebede fez? Ela tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no cartiçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de acontecer. Então presta bem atenção aqui, eu acho muito legal isso aqui, irmãos, porque lembra que lá em Hebreus fala que foi feito pela fé isso? Olha aqui para mim. A gente pode ler esse texto e pensar assim: não, ela não tinha mais alternativa, então ela desistiu do menino. Até eu já vi gente pregar assim, mas é porque o cara não lê Hebreus 11. A Bíblia diz que ela fez isso pela fé. Olha só, então a impressão que dá é assim, até eu mesmo quando lia esse texto pensava assim: rapaz, ela estava tão desesperada, a bichinha, que ela pensou assim: eu não quero ver esse menino morrer, vai embora, né? Não, foi pela fé. Então eu creio que foi assim, rapaz, ela colocou o menino. Lembra que tinha um decreto? Qual era o decreto? Onde é que tinha que lançar os meninos? No Nilo. Acho que eu quero perguntar isso para Joquebede quando eu for para o céu, né? Mas eu penso que ela pensou assim: olha, rapaz, eu vou colocar esse menino aqui no cestinho, bem aqui, ela estava vendo a filha do faraó, mais lá na frente, não foi uma coisa que ela jogou e foi parar lá, não, irmão, foi tudo friamente calculado. Você entende? Aí uma estratégia, ela está lá, eu coloco a Miriam, vai seguindo aqui, Quando o bichinho chegar lá, eu tenho certeza que ela vai se apaixonar por ele, porque ele é lindo, o menino é lindo mesmo, né? O Moisés é aquele que olha, rapaz, é lindo, bebê lindo, né? Aí o Hernani está dizendo que sou eu, né? Aí eu fico pensando, o que aconteceu, né, Hernani, depois? Brincadeira. Aí então ela, rapaz, vai chegar, Miriam, vai seguindo. É o seguinte, quando
ela olhar, ela vai se apaixonar pelo bichinho. Aí você vai dizer para ela assim, ó, é um menino judeu, tem que ser criado por uma mulher judia. E você me apresenta para ela, dá o meu telefone para ela, não é? Aí beleza, está tudo pronto. Agora, vamos lá. Solta o bichinho. Oh, Senhor, em nome de Jesus, né? Vai dar certo. Miriam, presta atenção. Aí ela vai, rapaz, certinho, tudo calculado. Aí chegou lá. Quando ela viu, ela não deu outra, ela olhou para o menino. Meu Deus, se apaixonou pelo menino. Uau! Aí a Miriam já chega. Aí é um menino judeu, eu sei que é, porque tá todo mundo lançando os meninos no Nilo. Então esse aqui sobreviveu. Olha a estratégia, irmão, quem está entendendo? Né? Ou seja, a Joquebede estava sendo obediente, ela não estava contra a lei, ela estava cumprindo a lei, jogou o bichinho no Nilo, só não morreu, né? Aí ela pega o menino, a Miriam chega na hora e diz, eu conheço uma mulher judia que pode cuidar dele para você. Uau, né? E ela diz, então chama ela, porque eu vou pagar um salário para ela, cuidar do meu filho, não é? Então, irmãos, isso aqui é uma estratégia. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, prática. Já fiz muito isso com muita gente, né? Então, estava ali cuidando de uma pessoa, porque veja bem, não é só o bebezinho que acabou de nascer, às vezes tem uns bebezão, irmão. Às vezes tem uns bebezão de sei lá quanto, nem vou falar o ano, porque pode acertar o seu aí, né? Mas tem uns bebezão que não cresceu. Aí o que é que você tem que fazer? Estratégia. Você lê um livro com ele. Acho que é uma marca dessa igreja, ler livro com os discípulos, não é? Então pega o cara, sei lá, numa área que ele está pisando na bola, o cara não consegue perdoar, está lá, aquele negócio, lê a isca de Satanás com ele. Uma estratégia, não pode ser aquela coisa assim, tá bom, vai dar certo, ele vai crescer, aí não vai crescer. Tem que ter uma estratégia, a gente tem que ser intencional com o bebezinho, não é? Tem que levar o bebezinho, coloca ele no curso, o cara não sabe gastar dinheiro, o cara só vive endividado, ganha bem, mas só vive enrolado, coloca ele num crawl, trabalha com ele, né? Investe na vida dele. Diga, estratégia. Porque senão, esse bebezinho pode morrer endividado, pode morrer pela falta de perdão, pode morrer pela rebelião do coração dele, pode morrer por esse pecado que ele alimenta dentro dele. Nós temos que ser intencionais, irmãos. É igual com o filho, né? Deixa o teu filho crescer. Não, deixa esse bichinho crescer aí, rapaz. Deixa aí, coloca ele na frente da televisão aí, a televisão educa ele. Aí vem o monstro que você vai criar. Você tem que ser intencional com seu filho. E você tem que ser intencional com o bebê que nasceu. Quem está me entendendo? E para a gente terminar, olha, bem no horário, Willi, falta 2 minutos. E para a gente terminar, eu quero terminar com a recompensa. Porque, irmãos, eu tenho consciência que essas coisas dão trabalho. Eu sei, né? Metade desses cabelos brancos foram ganhos assim, né? A outra metade também, não é? Mas eu acredito muito na recompensa. Eu acredito na recompensa, sabe? A Bíblia fala sobre a recompensa. Olha só o que diz aí Êxodo 2:9. Eu acho legal isso, né? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Então a Joquebede, ela não somente, escuta bem, creu no menino, vai dar certo esse menino. Não somente ela viu o propósito do menino como Deus, não, esse aqui vai libertar Israel, eu vou investir nele, vai dar certo, não é? Não apenas ela teve uma estratégia, não apenas ela foi como é que eu falei? Intencional, ela acreditou, ela planejou, ele não vai morrer, vai ser assim. Mas, irmãos, ela é recompensada. Eu acho lindo. Já pensou? No final, ela ganhava um salário para cuidar do bebê. Você fala assim, pastor, mas eu estou fazendo de graça. Não está, irmãos. Ninguém está fazendo de graça. Você acredita nisso? A Bíblia diz, não é? 1 Coríntios 15:58, que não tem nada que você esteja fazendo para Deus que não vai ser recompensado. Que tudo que você está fazendo para Deus está caindo na sua conta no céu. Você acredita nisso, irmão? Olha, quem gosta de guardar dinheiro aqui na terra? Só isso? Olha, irmão, coloca esse povo no crawl, né? A Bíblia diz que aquele que o homem sensato guarda o seu dinheiro, por isso ele tem sempre em abundância. O insensato não tem porque ele gasta tudo que ganha.
Isso funciona na terra, irmãos, e funciona no céu. Jesus disse: guardem tesouros no céu. Guardem tesouros. Não adianta nada a gente ser bilionário aqui. Não tem nada de errado. Pode ficar bilionário aí, viu, irmão? Fique muito bilionário e seja fiel no reino de Deus, né? Para a gente abrir muitas igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Mas nós temos que ter uma conta, né, no céu, sabe? E cada pessoa que a gente está investindo, irmãos, que a gente está acreditando, que a gente está vendo como Deus está vendo, que a gente está estabelecendo estratégias para essa pessoa permanecer firme. Cada pessoa que eu sei que dá trabalho, isso, eu sei que dá trabalho. Isso está caindo na nossa conta no céu. Você vai chegar lá no dia, naquele dia, uau, chegou, tal, né? Aí, porque não pensa, o cara falou assim para mim, pastor, no céu vai ser todo mundo igual. Rapaz, aonde que está escrito isso? Aonde que está escrito isso? Me fala aí na tua Bíblia. Porque pelo contrário, a Bíblia fala assim, olha, a Bíblia fala assim, que aquele que foi fiel será colocado sobre o muito. Ele fala assim, né? Ele fala assim, sobre tantas cidades, né? Esse aqui, ó, foi fiel em tanto aqui na terra, ele vai receber tantas cidades, né? O pastor Eibe acredita, e eu acredito assim como ele, né? Bom, eu não vou entrar nessa questão teológica, né? Muito polêmico, mas assim, como que eu imagino o céu? Eu imagino o céu com todas as atividades. Porque imagina, irmãos, eu morreria de tédio no céu, que eu passaria a vida inteira em volta de um gramado verde, né, só passeando, e meu Deus, eu morreria. Não, irmão, no céu eu quero voltar a ter moto, porque não morre mais. Né? Eu quero ter uma moto muito top, Eduardo, né? Movida a raio laser. Não morre nunca mais, meu irmão. Né? Então a gente vai ter atividades no céu. Como é que eu vou ficar liderando cidades para quê? Por que eu vou ser líder? Porque vai ter liderados. Então não vai ser todo mundo igual. E isso vai ter a ver com galardão, né? Entendeu? Então você chega lá no céu e descobre que a sua conta cara, tem, sei lá, 100 galardênios na sua conta para passar a eternidade. Meu Deus, passar uma eternidade. Não, irmão, não acredito nisso. A Bíblia fala sobre, olha aqui, ó, fala sobre recompensa, Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas. Não, eu vou ler de novo. Todo mundo vai ganhar a mesma coisa? Hã? Não, aqui todo mundo igual. Está salvo? Está salvo também? Tá. Você, como é que foi lá? Não, esse aqui é o Hudson Taylor. Tanto para você. E esse aqui? Esse aqui, rapaz, foi salvo na marra, meu amigo. Nunca fez nada. Na verdade, quando ele estava com 100 anos, lá no leito de morte, ele morreu. O miserável não fez nada para Jesus. Vai receber igual o Hudson Taylor. Vou ler de novo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas. Queridos, muito forte isso, né? Olha o que fala em Marcos, até eu quero terminar com isso. Marcos 10:29 fala assim, ó, tornou Jesus, quando Pedro falou assim, Senhor, nós deixamos casas, deixamos família, deixamos negócios, por amor de Ti e do Teu reino, o que acontecerá conosco? Olha o que Jesus vai responder, isso aqui é muito forte. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho. Diga, por amor de mim e por amor do Evangelho. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não faz nada pelo Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de tudo,
e no porvir, a vida eterna. Então preste bem atenção, até esse texto foi um dos textos que nós recebemos para ir para Curitiba, né? Porque, irmãos, pensa, aí os caras me oferecem uma proposta dessa. Quer trocar a Hilux pelo Fusca, velho? Lembra aquele programa do Silvio Santos? Coloca as vendas nos olhos, vamos lá. Quer trocar a Hilux? Não, Hilux não. A SW4 pelo Fusca, velho. Né? Cara, qual é a conta? Não, eu não estou doido. Mas aí Deus começou a dar palavras. E uma das palavras que Deus deu, lembra a Meila, amor, Deus falou comigo. Aí ela disse, porque uma das coisas que a Meila falava era assim: eu não quero deixar minhas netas. A Meila é muito ligada nas netas, né? A Dara, inclusive, meu Deus do céu. Até corta essa parte para não dar problema, né? Rapaz, ela conviveu com a gente ali o tempo todo, né? Rapaz, a Mila chorava de lágrimas assim. Aí um dia eu lembro a gente indo lá para casa da minha sogra, a gente estava aqui ainda em Palmas. Aí ela falou, amor, Deus falou comigo hoje. E ela chorando assim no carro, ela disse que é para a gente ir. E Deus falou assim para mim: ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs. Outra coisa era a mãe dela, né? Que ela indo, a mãe ia ficar sozinha. Tanto é que a mãe está indo agora para Campo Grande, né? Então é a Mila que cuidava da mãe. Como é que ela ia deixar a mãe dela aí, né? E Deus disse para ir. Então Deus falou assim para ela: ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Aí ela acrescentou: e netas, por amor de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes, amor, nós vamos receber 100 vezes muitas mães lá, muitos irmãos, muitos filhos das pessoas, né? Muitos netinhos. Irmãos, nós vamos, nesta vida, e o que a gente está fazendo aqui vai repercutir na nossa vida para a vida eterna. Tem alguém aqui me entendendo? Então vale a pena, irmãos, nós investirmos na consolidação. Não é só ganhar a pessoa, né? É muito fácil ir lá pregar o evangelho, a pessoa vem emocionada, aceita Jesus, beleza, isso é muito maravilhoso, como eu te falei, muito maravilhoso. Mas o evangelista vai embora, e aquelas pessoas que ficam ali na igreja, investindo na consolidação, irmãos, esse povo vai ter muito galardão. Eu até imagino que lá no céu vai ter muito assim, né? Aí chegou aquele evangelista famoso, que vocês sabem, né? Tipo, chegou. Aí o cara, aí ele vai lá no banco, aí tem lá uma graninha boa para ele, né? Passar a eternidade. Aí aqueles irmãozinhos da igreja que nem foram famosos, ele vê uma mansão top lá, o cara liderando várias cidades. Como assim? Eu quero um evangelista famoso. Mas ele consolidou. Foi ele que passou, né? Porque o pregador vai embora, né? Muito isso, né, Willy? O pregador vai embora, aí beleza, vai embora. Mas quem fica com os resultados é o pastor da igreja, meu amigo, né? Eu lembro, quantos pregadores que vieram aqui, né? Vieram aqui pregar, e na reunião dos pastores eu despregava. Dizia, meu irmão, eu não acredito nisso, né? Não tem fundamento, isso não tem. Vamos lá, vamos na Bíblia, está aqui, ó. Não. Aí eu que fico, né? Por isso que eu parei de trazer muito pregador para cá, porque era tanta dor de cabeça, né? Para depois, quem paga o preço é o consolidador. Amém, Joquebede? Quero orar por você, Joquebede, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de realmente participarmos desse pós-parto. Muito lindo, Senhor, o bebezinho nascer, muito maravilhoso. Obrigado pelos evangelistas que têm essa pegada, essa paixão, essa palavra. Eles são tão importantes no reino. Mas obrigado, Senhor, por aqueles que pegam o bebezinho e cuidam dele dia após dia, até que eles fiquem maduros, até que eles comecem a cumprir o propósito deles. Muito obrigado por esses guerreiros, Senhor, anônimos. Muito obrigado por esses
guerreiros que não são famosos aqui na terra, mas são tão conhecidos no céu, porque uma das marcas do Consolidador é esse amor de mãe, como a Joquebede, só uma mãe para fazer o que ela fez pelo Moisés. Ó Deus, e o apóstolo Paulo fala como mãe que amamenta seus filhos, como mãe que amamenta seus filhos. Ele chama os Gálatas assim. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos que o Senhor recompense cada um esses consolidadores, como o Senhor recompensou a Joquebede, recompensa cada um desses consolidadores, Senhor, não só aqui, mas principalmente lá na glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo no seu coração.